Meu, você viu que estão falando do Bolsonaro? Porra, você não tá vendo que eu tô comendo? Para de falar em merda. Pessoal, abrindo esse vídeo de hoje aqui, eu mostro para vocês, capa da Folha de São Paulo, Receita Federal impõe 100 anos de sigilo à ação pró-Flávio Bolsonaro. Então, seguindo aquela linha de que toda corrupção no governo, ele coloca 100 anos de sigilo, de novo ele fez isso, né? É bom lembrar, o Flávio tinha mobilizado 5 servidores da Receita Federal para fazer uma devassa lá para ele, para tentar invalidar o processo da rachadinha, tá? Dizendo ali que a Receita teria quebrado ilegalmente o sigilo dele e por isso que teria começado a investigação da rachadinha lá em 2018. E ele nunca conseguiu comprovar isso lá dentro da Receita e foi aberto um processo para investigar por que foram deslocados 5 servidores da Receita para fazer essa investigação pró-Flávio Bolsonaro. E agora o governo Bolsonaro, que é o mais corrupto, né, da história do Brasil, ele coloca 100 anos sobre mais essa investigação. Outro caso aqui que chamou a atenção, né, na coluna do Guilherme Amado no Metrópolis hoje, investigação de rachadinha de Carluxo não deve andar antes da eleição. E eu fiquei interessado aqui, como que os promotores lá do Ministério Público do Rio de Janeiro naturalizaram isso. Então está aqui a terceira Promotoria de Justiça de Investigação Penal Especializada, responsável pelo caso do Carluxo, só fará novas diligências, como intimações para depor, após as eleições de outubro. Os promotores consideram que prosseguir as investigações nesse momento seria travar uma briga com o governo federal e também com o estadual. Ou seja, o Estado brasileiro acabou, né? Existe uma máfia. Inclusive, a única possibilidade do povo de sair disso é as eleições, e aí não é à toa que eles atacam também o próprio processo eleitoral. Ou seja, a única via de saída, eles também estão tentando interditar, né? Porque o resto eles já dominaram tudo, é uma máfia com tentáculos e etc. E aí, o Globo também deu destaque: Congresso flexibiliza regras e beneficia Bolsonaro e os próprios parlamentares antes do recesso parlamentar. Então mostra aqui, né, como que foi essa manobra para poder permitir a doação de bens, valores e benefícios pela administração pública nas eleições desse ano, né? Isso era proibido pela lei e eles botaram agora na Constituição que pode, tá? E então lá fala assim que agora isso é permitido, doar bens, valores ou benefícios, desde que sejam feitos com encargo. Só que esse conceito de encargo, os especialistas estavam explicando aqui que você pode doar a cesta básica desde que a pessoa se alimente. Então esse conceito é amplo, tá? E essa proposta ela não foi nem discutida, tá? Ela foi um golpe mesmo. Ela foi apresentada como um adendo de plenário, isso é, feito durante a sessão pelo relator. Ou seja, o cara não colocou isso antes, justamente para não ter discussão, para não chamar a atenção da imprensa e da opinião pública. E aí coisa de bandido mesmo, coisa de marginal. Colocou na hora lá e eles tinham maioria na hora, passou no meio do bolo. Bem, e aí saiu mais uma aqui na Folha de São Paulo, né? Alcolumbre direciona obras suspeitas para empreiteira líder em contrato sobre Bolsonaro. Documentos do Tribunal de Contas da União revelam o roteiro das emendas do relator até as irregularidades. Bem, isso aqui é a questão do orçamento secreto, né? A emenda do relator. E a gente vê como é que esse dinheiro é usado, né, é roubado na prática. Bem, agora, sobre tudo isso que eu falei aí, orçamento secreto, roubalheira, 100 anos de sigilo nas roubalheiras dos filhos do Bolsonaro, tudo isso não vai ter nenhuma notinha desses vagabundos do Ministério da Defesa, que soltaram aí um texto no WhatsApp, né? Eleição de Lula será a ruína moral da nação. Então, agora, como eu disse, não aparece um vagabundo, um verme desses aí para fazer um comentário sobre todos esses casos de corrupção que eu citei até agora. Bem, pessoal, passando rapidamente aqui, situação da Quest, saiu a pesquisa na Bahia, Lula 62, Bolsonaro 19. Eles falam que não pode comparar com a pesquisa anterior de maio, mas pode sim, né? A gente compara porque a de maio tinha o Dória ainda na disputa. Mas a gente compara assim, o Lula tinha 63 em maio, e o Bolsonaro tinha 17. E pra gente fechar esse vídeo, né, pessoal, ontem lá no cúmulo da canalice, o Bolsonaro foi lá, a promulgação de PEC é um ato do Congresso, né, não tem, é o presidente do Congresso que promulga. E o Bolsonaro foi lá para aparecer, tal, para fazer propaganda política, e aí é o seguinte, a gente mostrou que ele sempre vociferou contra esses auxílios, e que em 2000 ele foi o único deputado do país que votou contra
o Fundo de Erradicação da Pobreza, tá? E agora saíram os áudios dessa votação, né? O que ele falou lá nesse dia. Ainda não tinha TV câmera, tinha só a gravação dos áudios. Então eu vou colocar aqui para vocês e a gente fecha esse vídeo e volta mais tarde com mais um vídeo para a página. Eu me orgulho de ter votado contra o Fundo de Pobreza. Me orgulho muito, presidente, porque é um fundo que aumenta imposto, aumenta a CPMF, aumenta o IPI. E nós sabemos que, infelizmente, esse dinheiro não terá seu destino certo, né? Será usado o critério do clientelismo e foi usado o critério da demagogia por parte do autor daquela proposta para aprovar isso daqui. O combate à miséria e à fome, senhor presidente, passa por uma rígida política de controle da natalidade. Se não for assim, tudo que nós estamos fazendo aqui, tá, não terá o seu objetivo. Então, aprovaria até essa proposta, vindo junto com a política de controle da natalidade. Porque nós estamos, na verdade, estimulando que a classe pobre cada vez tenha mais filhos. Principalmente agora que estão sabendo, para concluir, senhor presidente, estão sabendo que deve uma grande parte ou a totalidade desse dinheiro ser empregado no programa chamado Bolsa Escola. Ou seja, eu quero ser reprodutor. Quanto mais filho tiver, mais salário mínimo eu vou ganhar. Então, senhor presidente, eu me orgulho desse voto e espero que os companheiros mudem o seu voto por ocasião da votação do segundo turno dessa emenda.